Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver nesta noite. Convidamos a nossa irmã Mônica para fazer a leitura de preparo da noite. A leitura desse livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles. Não és um observador distante da vida. Estás na condição de membro do organismo universal, investido de tarefas e responsabilidades, cujo desempenho por ti resultarão a ordem e o sucesso de muitas coisas. A postura de quem observa de fora produz enfoques e conclusões equivocadas. No entanto, a participação consciente dá a medida correta e propicia a melhor compreensão dos dados ao alcance. Considera-te pessoa valiosa no conjunto da criação, tornando-te cada dia mais atuante na obra do Pai e fazendo-a melhor conhecida e mais considerada. Tu és herdeiro de Deus e o universo de alguma forma te pertence. Com essa mensagem da benfeitora espiritual Joana de Ângeles, vamos nos voltar para o ambiente do salão, nos conectarmos com Deus, nosso Pai, com o Mestre Jesus, com a nossa Mãe Maria Santíssima, e com todos os mentores amigos, trabalhadores espirituais da nossa casa. Amado Mestre Jesus, aqui estamos reunidos para mais uma reunião de divulgação doutrinária e queremos agradecer pela oportunidade do aprendizado. Que possamos nesta noite, que as lições desta noite possam ficar em nosso coração e no nosso pensamento e que possamos assimilarmos no nosso dia a dia. Pedindo aos mentores amigos que possam intuir, que possam envolver a palestrante dessa noite, a nossa irmã Carla, que os benfeitores amigos possam intuí-la na fala desta noite. E assim, Mestre querido, em teu nome, em nome de todos os mentores amigos, e sobretudo em nome de Deus nosso Pai, pedimos a vossa permissão para darmos por iniciada mais uma reunião de divulgação doutrinária desta casa. Assim seja. Então, esse mês, as palestras são voltadas para o meio ambiente. Vou ler um texto. O Brasil é a maior nação espírita do mundo, mas não é apenas o coração do mundo, a pátria do Evangelho. É campeão mundial de água doce, de biodiversidade, com solos férteis disponíveis. É um patrimônio biodiverso. Temos uma riqueza que devemos explorar e respeitar, dentro de uma configuração do que será o mundo. Temos um trunfo que precisamos saber usar, não economicamente, mas eticamente.
O espírita está sendo convocado à ação aqui e agora. A maior nação espírita do planeta está situada no único país com nome de árvore, que concentra o maior estoque de água doce, superficial de rio ou subterrâneo, a maior quantidade de solo fértil, o maior número de espécies conhecidas e catalogadas. Será mera coincidência? Então hoje, a nossa palestrante, Carla Pedra, do Centro Espírita Amor e Caridade de Alegre, ela vai nos falar sobre o tema como o Espiritismo pode contribuir para a preservação do meio ambiente. Fazendo a apresentação da nossa irmã, ela é professora do ensino básico, técnico e tecnológico na Coordenadoria de Ciências Biológicas do Instituto Federal do Espírito Santo, campus de Alegre. Possui graduação em Biologia, mestrado em Produção Vegetal, Recursos Florestais, pela Universidade Federal do Espírito Santo e doutorado em Ecologia e Recursos Naturais pela Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro. Coordena o Laboratório de Botânica do IFES, campus de Alegre. Tem experiência na área de Ecologia Vegetal e Botânica, atuando principalmente nos seguintes temas: agroecologia, educação ambiental, ensino de botânica, conservação da natureza, fitossociologia e fragmentação florestal. Então, palestrante do Centro Espírita Amor e Caridade de Alegre, a nossa irmã Carla, a quem nesse momento eu passo a palavra. Boa noite, gente. Boa noite. Agradeço muito, depois de ler isso tudo aqui, a gente fica até preocupado, com a responsabilidade danada, tanta coisa, o pessoal vai ficar esperando aí, Então vamos lá, vamos ver se eu consigo atender, a expectativa de vocês essa noite. Eu peço desculpa se eu precisar sentar em algum momento, porque eu estou ficando de pé no chão. Essa semana eu estou me recuperando de uma fratura no tornozelo. Então, de repente, se eu sentir um pouquinho de dor, algum cansaço assim, aí eu vou precisar sentar. Mas eu quero falar de pé para vocês e vai dar certo, vou conseguir. Então, esse foi o tema que foi solicitado para mim, que eu tratasse. Como o Espiritismo pode contribuir para a conservação ambiental. Eu acredito que todo mundo aqui, como espírita, quando a gente repensa o que é você ser um espírita de verdade, quando a gente pensa no domar as vibrações más, e tentar fazer tudo de bom, então como que a gente pensa que a gente não vai respeitar a criação de Deus? Como você vai ser bom, vai domar uma má inclinação, se você tem coragem de cometer atos criminosos, quando a gente pensa no meio que nos recebe aqui no nosso planeta, em toda a criação de Deus, todos os recursos que Deus nos provém através da natureza. Então o Espiritismo ele tem tudo a ver com a conservação ambiental. E, sem querer, não querendo falar de nós, assim como o máximo que somos, como o Espiritismo mas temos diversas religiões que fazem isso. As igrejas católicas, o catolicismo ele tem as pastorais da ecologia que fazem trabalhos belíssimos. Nós temos diversas religiões, principalmente aquelas ligadas ao Oriente, em que tem toda uma conservação da natureza atrelada. Então nós temos isso também com outras religiões. Porém, a gente na doutrina, a gente compreende desde a Gênese tudo isso, a nossa responsabilidade quando falamos do mundo, estamos passando para um mundo de regeneração, toda a necessidade de mudança de atitude que nós precisamos ter para que permaneçamos aqui. Porque aqui nós queremos ficar, nós não queremos ser banidos, nós queremos ficar aqui. Então, que mundo nós estamos construindo para que possamos herdar essa terra? E aí,
olha, tem que se basear no André Trigueiro, nesse texto, né? Uma entrevista que é feita a ele, com o tema Meio Ambiente, a espinha dorsal, feita pelo Luciano Lopes. Então, essa entrevista, né, é feita essa pergunta para ele: como o Espiritismo pode contribuir para essa preservação ambiental? Então, essa entrevista ele fala do livro dele, Espiritismo e Ecologia, que já foi relançado, uma edição em papel reciclado, o primeiro livro da FEB, que foi feito nesse tipo de papel. Então, ele tem muito orgulho, né, desse livro. E aí ele fala o seguinte, que nesse livro ele procura demonstrar como os movimentos ecológicos espíritas são convergentes na defesa de uma nova ética, mais solidária, que promove valores de bem comum da coletividade. E quando a gente pensa em cuidar do planeta, a gente está pensando no coletivo. Quem é ambientalista está praticando um ato de caridade, porque ele está pensando no todo, não só nele mesmo, né? Diferente daquele que consome absurdamente, sem pensar em nada. E aí ele diz, é interessante observar como está presente nesses movimentos uma predisposição a repensar modelos, já que ambos não estão conformados com o mundo do jeito que ele está. Nem os ambientalistas, nem os espíritas. Nós não estamos conformados. Nós somos o quê? Nós fazemos de tudo, todo o esforço para que sejamos agentes de mudança. E ele diz, né, justamente aquele texto, né, que nós somos o quê? A maior nação espírita do planeta. E, curiosamente, a maior, né, quando se pensa, a mais rica em biodiversidade. Então, por isso, olha a responsabilidade que nós temos. E aí, pergunto, né, o Luciano Lopes pergunta para ele, você acredita que Kardec estava preparando o homem espiritualmente para um possível futuro de degradação moral e ambiental? E aí ele diz, né, que há um componente ético muito explícito no uso dos recursos naturais. Então, é essa ética de você usar corretamente, de você usar com parcimônia, né? A forma como nós nos apropriamos dos bens da terra. Então, Kardec, no século XIX, essa preocupação ecológica praticamente não existia, apesar de já existir muita degradação. As cidades da Europa, elas não tinham esgoto tratado, era praticamente uma... Dizem que Londres era uma latrina, era uma coisa horrível. Eles já começavam a ver esses problemas, mas ainda não se atentavam para as soluções, né? E Kardec, quando ele dá uma resposta a respeito da lei de conservação, ele diz, os espíritos dizem, a terra só produziria o necessário se como necessário o outro soubesse contemplar-se. Então, é nisso que nós temos que pensar, né? Que a resposta da espiritualidade deixa clara a necessidade de uma nova ética, que preconiza maior atenção e sensibilidade com a maneira que tratamos os recursos do nosso planeta. E aí, a gente não pode deixar de falar de espiritismo e consciência ecológica sem falar do que a gente chama hoje de 17 ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, nós sabemos que o nosso planeta está se transformando, passando para um mundo de regeneração. Então, nós vemos as mudanças na sociedade, nas leis, nas decisões. Então, a Organização das Nações Unidas, que é a ONU, ela criou, né, através de várias reuniões, um consenso, esses 17 objetivos, e é chamado de Agenda 2030, que nós deveríamos alcançar em 2030. Olha, nós estamos em 2024, temos apenas 6 anos. Será que nós vamos alcançar? Mas eu queria que vocês olhassem, né? Isso foi em 2015, isso foi proposto, já tem 15 anos. E a gente tem ouvido falar dessa agenda só agora, tá? Ela tem ficado mais conhecida, né? Agora. Essa agenda é um marco na busca por um mundo melhor. Para essa geração que somos nós e para as futuras gerações. E vai determinar ações para acabar com a pobreza, promover prosperidade, bem-estar para todos, proteger o meio ambiente e enfrentar as mudanças climáticas. Isso tem a ver com o espiritismo ou não? Tem tudo a ver, né? Eu vou mostrar para
vocês esses objetivos. Erradicação da pobreza. Será que nós temos necessidade disso como espírito? Nós queremos isso? Nós queremos fome zero, boa saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, não o preconceito, né? Proteger a vida embaixo d'água, a vida sobre a terra, a criação de Deus, paz e justiça, parcerias em prol de metas. Então, tudo isso que nós temos aqui, né, consumo e produção responsáveis, tudo isso está ligado com aquilo que a gente busca como espírita, né, como doutrina, cada um de nós. Temos esse livro do Vila Braga, lançado, né, justamente sobre a Agenda 2030. Papel dos espíritas na Agenda 2030. Então, ele faz conexões bem fundamentadas, mostrando que a nossa doutrina está totalmente ligada, né, à agenda civilizatória. Então, ele fala de um plano de ação global do século XXI, ligando com a doutrina espírita do século XIX. Trazendo aí, né, como uma doutrina lá de 1800 e pouco tem a ver com essa agenda do século XXI, para resolver os problemas do mundo. E traz sugestões também. Ele não só faz uma análise, uma comparação, ele traz sugestões de práticas para que a gente transforme essa agenda em uma experiência concreta, tá? Trazendo como exemplo as lições do Evangelho de Jesus. E aí ele fala, né, que isso aqui são trechos do livro, que a fase de transição para o mundo de regeneração já começou, mas como encontramos na Gênese, essa fase pode demorar muitos séculos. Vai depender de quê? Das nossas decisões, das nossas atitudes. O quão mais rápido nós vamos alcançar esse mundo, né? E aí ele fala que ele acha que a espiritualidade trabalhou muito na definição dessa Agenda 2030. Na escolha desses 17 objetivos, e quando você pega qualquer um de vocês e digitar no Google Agenda 2030, vai vir os objetivos, e cada objetivo tem diversas metas do que se deseja alcançar. Se vocês quiserem detalhar mais, aqui eu não tinha como, né, falar disso, né? É uma dica para vocês pesquisarem, aqui a gente vai focar, né, na comparação com a doutrina. Então, então coloca os requisitos do mundo de regeneração. Um mundo sem violência, sem fome, sem pobreza, com igualdade, atendendo à necessidade básica de todos, né? Então, essa agenda nos ajuda na mudança de rumo, para que a gente acelere nessa direção, né? Então, todos nós, quando a gente pensa no planeta, a última frase diz que nós devemos lembrar da lei de causa e efeito e da reencarnação. Então, aquilo que nós construímos é o que nós vamos encontrar aqui quando nós reencarnarmos. Então, nós estamos vivendo um momento, né, de crise climática emergente. É enchente, todo mundo está vendo passar, aqui não está longe, está aqui na nossa região. Né? Nós estamos vendo acontecer furacões, nós estamos passando por um período de seca que há muitos anos não se via. Então, nem trouxe nada de foto, de imagem, nem precisa, está agora, está acontecendo. Não tem nada que foi esquecido, não está na mídia, está sendo falado todo dia. Não é para amanhã, é para ontem que a gente precisa, né, mudar. Então, a sustentabilidade, que é o quê? Você utilizar o recurso de forma que ele esteja disponível no futuro, a gente tem que trabalhar isso como valor espiritual. Então aqui, o Vila Braga traz o seguinte, a questão 573 do Livro dos Espíritos, que fala da nossa missão como encarnados, que é o quê? Instruir os homens e ajudá-los a avançar e melhorar as instituições. Precisamos estudar e seguir esse caminho, principalmente com questões ambientais que contribuem muito com as mudanças que necessitamos que ocorram. Tá? Quando a gente fala de questão ambiental, a gente não fala só de plantar uma árvore, vamos proteger uma nascente. Não é só isso, não pode colocar
está falando também de proteger culturas, a gente está falando também dos nossos hábitos diários. Para que eu quero tanto? Por que eu quero 20 sapatos, sendo que eu posso me contentar com muito menos do que isso e ajudar o próximo? Será que eu preciso comprar tanto? Ou eu poderia doar uma parte, né, desse recurso que eu iria estar comprando e eu poderia estar doando para quem precisa se alimentar? Então, será que a gente precisaria usar tanto recurso do planeta? Será que a gente não poderia ser mais solidário? Então, aqui no capítulo 10, né, das ocupações e missões dos Espíritos, tem justamente essa questão, né, essa necessidade que a gente deve ter de cultivar a terra desempenhando uma nobre missão, né? Porque tudo na natureza se encadeia. Então o Espírito se depura pela encarnação e dessa forma ele também executa os desígnios da providência. Cada um tem nesse mundo sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. Então, que utilidade nós podemos ter quando se trata da causa ambiental? E aí a gente tem, né, os espíritas e os ecologistas totalmente ligados quando a gente pensa que a Terra é um planeta vivo. Os ecologistas, nós ecologistas, né, temos a teoria de Gaia, que considera a Terra um superorganismo, em que agentes físicos, geoquímicos estão interligados de forma equilibrada. Agora não mais, porque nós alteramos esse equilíbrio, né? E no Espiritismo nós acreditamos em fenômenos inteligentes da natureza, que regem a natureza, que auxiliam. Então eu acredito que todos aqui já ouviram falar dos elementais, né? Os seres elementais são aqueles que estão numa fase de transição entre o reino animal e o nominal. Então, por alma da Terra, na Gênesis, disse que pode-se entender mais racionalmente a coletividade de espíritos encarregados da elaboração e da direção de seus elementos constitutivos. Em Caminho da Luz, Emmanuel diz que Jesus esteve à frente de exércitos de trabalhadores devotados para definir os regulamentos dos fenômenos físicos, os cenários da vida, a composição da atmosfera. Então, tudo foi projetado para que funcionasse de forma perfeita. Existem fenômenos naturais que vão acontecer, né, que podem acontecer tragédias, mas nós estamos acelerando tudo isso e estamos causando diversos outros. E nessa, né, desses seres que regem o físico, né, existem os seres elementais, que são as lendas, os mitos, né? Divaldo Franco fala que aqueles seres que nós chamamos de fadas, de gnomos, que eles são seres elementais da natureza, que fazem essa proteção das florestas, né? Nós conhecemos o curupira, as mães d'água, né, que aparecem, que as pessoas, né, antigamente viam na roça, contavam essas histórias, que essas lendas viraram livros, viraram vários filmes, né? Eles estão aí, mas já não tem mais o que proteger, né? Então, nós já passamos por essa fase. Quando a gente pega para estudar a doutrina, a gente vê isso, né? Então, agora nós temos um senso de urgência. Os ecologistas, eles se baseiam nos relatórios científicos, nos planos de ação da ONU, da WWF, né, que cuida da vida silvestre. Artistas, né, personalidades que foram prêmio Nobel, cientistas, intelectuais, eles escrevem cartas abertas, clamando as pessoas para que possam aderir a essa causa ambiental. E nós, espíritas, aí é a nossa ligação, né? Como que a gente pode fazer? A gente tem que pensar o quê? Na transição planetária. Quem vai permanecer aqui na Terra? Né? Nós temos o livre-arbítrio, que nos dá mérito, mas também nos dá responsabilidade. Como que nós estamos tratando o nosso planeta? Então, essa crise ambiental que nós vivemos hoje, ela é sem precedentes, né? Os nossos hábitos geraram comportamentos e um estilo de vida que levou a padrões de consumo que a nossa terra não sustenta mais.
né, os geólogos vêm chamando de antropoceno, antropo de homem, né? Então, sendo, né, uma era geológica que é determinada pelos homens. Esse antropoceno, né, alguns geólogos vêm discutindo isso desde a década passada. Será que nós temos elementos para dizer que essa era é uma era em que a Terra ela foi transformada pelo homem, não por outros eventos, né? E aí eles dizem que se o ET, lá naquele filme lá da década de 70, aparecesse agora, ele não ia reconhecer o planeta Terra, né? Ele ia achar que ele estava em outro lugar. Então, o nosso clima mudou, a biodiversidade está alterada, os oceanos, a quantidade de lixo, alta quantidade de CO2 que causa o efeito estufa. Então, essa proposta ela foi rejeitada recentemente pelos geólogos, né? Mas pode ser que ela ainda seja, ela volte, né, a ser adicionada aí das conversas em algum momento posterior. E aí a gente vê, mas será que isso tudo que está acontecendo não faz parte da lei de destruição que a gente estuda lá no Livro dos Espíritos? Bom, na pergunta 728, os Espíritos dizem: preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais de destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Existe uma transformação natural e existe uma transformação antrópica, que é causada pelo homem, devido às nossas atitudes, né? Essa destruição natural, ela está aqui para a manutenção da vida, para que haja essa renovação da qual os Espíritos falam. Já a antrópica, ela só vai trazer coisa negativa. Então, ela não era para acontecer. Então, aqui a gente vê um fenômeno natural, que é uma erupção de um vulcão. Isso pode acontecer. Né? Uma destruição que vai acontecer com uma renovação posterior, como um fenômeno da natureza. Um terremoto também pode acontecer. O movimento das placas que estão lá na base da Terra, que se chocam e acontece isso daí. As pessoas escolhem habitar esses locais livre-arbítrio. Não precisava morar no lugar do terremoto, mas a gente vai morar lá, está sujeito a isso daí. A tsunami, essa mesma coisa acontece só que embaixo d'água. Aí a água entra nessa fenda das pedras, dessas placas, e sobe formando essas ondas gigantes, que nós já vimos acontecer aqui, né? E fica esse horror aí, esse monte de gente que é afetada. Os furacões e os ciclones também pode acontecer, fenômeno natural. Agora, queimadas. Tem determinados ambientes que é preciso que aconteça queimada, para que os frutos se abram e as sementes nasçam novamente. Fenômeno natural. Aqui no Brasil a gente tem um ambiente chamado de cerrado, em que isso é comum acontecer. O fogo naturalmente acontece pelo aquecimento lá, folhas secas e tal, acontece isso, depois a vida se renova. Volta tudo a ser como era o ciclo necessário. Agora, quando se fala, né, na questão 740, não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem? São provas que dão ao homem a ocasião de exercitar sua inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus. Oferece o ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse, de amor ao próximo, né, para que não domine o egoísmo. Então, tudo isso, se acontecer de forma natural, como nós vimos aqui, essas tragédias, né, as pessoas se mostram solidárias. Então, tudo isso acontece, né, determinado por Deus dentro de uma programação. Agora, o que nós fazemos? Nós alteramos o clima, né? Então, isso tudo ajuda o quê? A diminuir o egoísmo. Mas aí nós mudamos o clima. Aí, aqueles furacões começam a vir de forma mais violenta e mais próxima, né? Mais a miúde. E aí a gente vê isso daí acontecendo, os desbarrancamentos, as árvores matando as pessoas, às vezes até dentro da cidade, né? Aí a gente vê as enchentes acontecendo,
Então isso daí tudo é causado pela gente. Isso daí não precisava ninguém passar por isso. Não precisava desse sofrimento. É desnecessário. As queimadas que foram acontecendo agora, né? Lá em Alegre, onde eu moro, cada dia num lugar está acontecendo queimada e as pessoas correndo, desesperadas, ajudando. Lá no IF esteve na nossa mata, juntou um monte de gente lá, passou a madrugada apagando fogo. Aqui, o que as pessoas chamam de acidente de Mariana, né? Não é acidente, gente, é crime. Um empreendimento no qual não se faz vistoria, está passivo de ter um rompimento da barragem e se deixa aquilo ali acontecer, isso não é acidente, não é desastre, é crime. Isso aqui é um crime. Então isso que aconteceu em Mariana é crime. Causado por nós, né? E aí nós estamos vendo, descobrimos toda a tragédia que foi na época e estamos vendo as consequências agora. Toda a vida marinha comprometida na região aqui. Peixe que a gente come aqui que vem do mar do Espírito Santo, está tudo contaminado com metal pesado. Não é só o peixe lá do rio que a gente achava, não. Né? Então todos os níveis de vida foram impactados. Isso é um estudo que saiu agora recente, dos pesquisadores da UFES. Então contaminou o Rio Doce e o mar. E aí são anomalias e tumores, ó. Essa tartaruga cheia de tumor. Então as baleias, foram feitos estudos em baleias que foram afetadas. Imagina os peixes como não. Está tudo comprometido, né? Então isso daí é causado por nós. Isso tudo causado basicamente, principalmente pelo quê? Pelo nosso consumo. Então, consumir é necessário para nós. Nós precisamos do recurso material para viver. Mas o consumismo, ele é um exagero. Ele chega a ser um vício para muitas pessoas, né? E muitas pessoas estão ligando esse consumismo à qualidade de vida. Então, minha vida só vai ser boa se eu tiver determinadas coisas. E aí a gente vê cada vez mais desigualdade. E as redes sociais atrapalham muito, principalmente quando a gente pensa nos jovens e nas crianças. Então as pessoas postam que estão em determinados lugares, as pessoas postam determinadas coisas e todo mundo fica querendo ver, né? Então a publicidade que se faz hoje ela é baseada no neuromarketing, em cores, letras, músicas que fiquem na cabeça, principalmente das crianças, despertando novos desejos e necessidades, né? Então, quem tem criança em casa ou convive com criança, eles começam a ver aqueles vídeos no YouTube, tem comercial dentro do vídeo, que é o tempo inteiro comercial de brinquedo, de cruzeiro, com determinado artista, com determinado influenciador que eles assistem. Então, assim, é um terror mesmo. Então, isso cria aspirações, necessidade de um padrão social, tudo ligado ao consumismo. E aí, Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo, fala para a gente que os ecólogos de todo o mundo preocupam-se na atualidade com a poluição devastadora, né? Que acaba atirando detritos em oceanos, rios e lagos. Isso tudo pagando pelo conforto e conquistas tecnológicas. Porém, a gente tem que pensar também na poluição mental. Quando nós entramos nessa onda do consumismo, como que fica a nossa mente? Isso interfere na ecologia psicosférica da vida inteligente, intoxicando de dentro para fora e desarticulando de fora para dentro. Então, a Terra, vitimada pelo entrechoque de vibrações, ondas e médios em desalinho, como decorrência do desamor, das ambições desenfreadas, dos ódios sistemáticos, a poluição mental fronteira livre. Então, essa poluição, né, que a gente está vendo, ambiental, ela carrega para uma poluição mental. E aí a gente tem diversas campanhas, né, que são feitas na questão dos canudos, que hoje onde a gente vai tem um canudo biodegradável, né? Não se enganem, tá, gente? O canudo de papel realmente ele vai ser biodegradável. O canudo, aquelezinho que vendem, que colocam lá pra gente, ele só não fica nesse formato. Ele fica todo enfiadinho, ele vira microplástico. Então ele vai poluir do mesmo jeito.
Ele só não vai entupir o nariz da tartaruga, tá? A tartaruga não vai comer, não vai entupir o nariz da tartaruga, igual nós já vimos, né? Vídeos diversos mostrando isso daí, o socorro dessa tartaruga. E aí a gente vê tudo aquilo que está no mar está comendo plástico. Tudo aquilo. Então você vê lá um sirizinho andando, em vez de ter a casquinha nas costas, ele tem um copinho de iogurte, o outro entrando dentro da mamadeira, um brinquedo, né? A foca brincando lá com uma garrafa PET. É isso. Abre dentro do peixe. Tá cheio, até de batatinha lá, ó. Eles têm dentro da barriga do peixe. Então nós somos todos cúmplices, né? Então aqui tem até uma campanha que diz: toda vez que você for à praia, colete pelo menos 3 plásticos de areia para você fazer alguma coisa, né? Pagar esse aviso. E aí até os ratos, ó, tanto lixo eletrônico, tem pessoas que trocam de celular todo ano, se não trocar a cada 6 meses. Troca de computador, não sei quanto tempo. E aí o rato fala: não se faz mais lixo como antigamente, porque ele vai lá procurar uma comidinha e não é. E aí a gente passou por uma epidemia, né, que estava totalmente ligada à questão da conservação da natureza, e os cientistas hoje dizem que o combate a novas epidemias exige a proteção do meio ambiente. Se nós não fizermos essa proteção, novas epidemias vão estar surgindo, né? A saúde animal e dos ecossistemas estão interligados, né? Com um desequilíbrio do ecossistema, você cria oportunidades de transmissão. Haverá um aumento de exposição humana a esses agentes. E aí vamos ver a lei de conservação, questão 705 do Livro dos Espíritos. E aí Kardec pergunta, né? Por que a Terra nem sempre produz bastante para fornecer o necessário ao mundo? Isso lá em 1800, gente. Ele já fez essa pergunta, né? Imagina se fosse hoje, como que ia ser, ele ia detalhar mais. E eles disseram: a Terra produziria sempre o necessário se o homem soubesse contentar-se. Se ela não cumpre a todas as necessidades, é porque o homem emprega no supérfluo o que se destina ao necessário. Então, há quanto tempo nós já estamos nessa atitude? E aí, na pergunta 799, que eu coloquei ela aqui pra gente, de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Então, se a gente diminuir o nosso consumo, nós estamos destruindo esse materialismo, esse apego às coisas da matéria. E com certeza a gente vai estar contribuindo para o meio ambiente mais saudável. Então, Deus proveu a natureza de todos os recursos para garantir a sobrevivência dos seres vivos do planeta. Essa é a razão por que faz que a Terra produza de modo a proporcionar o necessário aos que a habitam, visto que só o necessário é útil, o supérfluo nunca é. Essa é a questão 704 do Livro dos Espíritos. E é importante, né, que a gente pense nessa sustentabilidade das instituições espíritas, que a gente não seja agente da destruição, e sim promotores da vida e abundância, como ensinou Jesus. Que a gente adote uma postura de sintonia com a lei da conservação, né? Então, quando a gente pega todo o capítulo 5 do Livro dos Espíritos, ele fala do instinto de conservação, meios de conservação, gozo dos bens terrenos, necessário e o supérfluo, privações voluntárias e mortificações. Então a gente precisa entender que o planeta é nossa morada transitória. Aqui estamos passando uma temporada, né? Nosso corpo é perecível, ele aqui vai ficar e vai se transformar. O compromisso ético em relação ao uso inteligente e sustentável dos recursos é nosso. Os bens materiais, eles são nos emprestados enquanto nós estivermos aqui. Então nós devemos utilizá-los da melhor forma, a favor da nossa evolução, né?
Então a gente precisa fazer esse bom uso pensando o quê? Na nossa rotina, tanto no lar como na casa espírita. E falando, né, o que a doutrina traz para a gente, todos esses ensinamentos e uma literatura muito vasta, falando desses temas. Tá? No Evangelho a gente tem as falas de Santo Agostinho, né? Aspectos físicos do planeta que precisam ser levados em consideração pelas gerações futuras, e a gente encontra isso na doutrina. Aqui cortou, né? É uma frase que eu pergunto: os espíritas se posicionam contra a eutanásia, contra o aborto e contra o ecocídio, né? Que é um suicídio ecológico. O que está acontecendo, né? Aqui na Terra, o suicídio da Terra. Então esse é o ecocídio. O ecocídio é uma palavra que o André Trigueiro traz para a gente, né? E ele mostra esses dados. 60% dos vertebrados silvestres foram extintos em 40 anos. Dizimamos 62% das espécies de água doce. A cada ano, 5 milhões de hectares de florestas são desmatados. E hoje, 90% das aves têm fragmentos de plástico no estômago, quando se fazem as pesquisas. Então, morreu a ave marinha, corta a árvore, vai ver, tem plástico. Né? O Brasil tem a maior biocapacidade de se recuperar, devido a essa diversidade, né, que você leu para a gente no texto, que nós temos aqui. Porém, aqui também, em contrapartida, existe uma grande destruição dos ecossistemas e das riquezas naturais. Infelizmente, a falta de consciência é muito grande no nosso país. E não pensem, quando a gente fala do consumo, né, que essa consciência, muitas vezes a gente pensa que é dos ricos. Ah, porque é o rico que tem um monte de carro, é o rico que troca de celular todo ano, é o rico que tal. Mas os pobres também, quando você não tem o que comer, você vai pensar se aquele peixe que você pegou ali no rio é uma espécie ameaçada de extinção ou não? Você vai pensar que o jequitibá que tem lá na matinha atrás da sua casa, dava para você trocar seu Fusca por um carrinho melhor e fazer o telhado da sua casa? Colocar o seu filho para estudar? Você cortar aquele jequitibá e vender? Sabe? Você cortar os palmitinhos da sua mata lá e vender na Semana Santa, escondido, vai te dar um dinheirinho, você vai pagar umas continhas, umas dívidas que estavam para trás? Não vai. Você vai pensar, aí vem aquela coisa, né? Ah, você tem que usar roupa ecológica, algodão natural, vai ver o preço. A grande massa está usando o que ganha, o que consegue. Não vai escolher. Né? Então não é só a riqueza que promove a degradação do meio ambiente. A pobreza também. Né? Os estudos demonstram que é do mesmo nível. Tá? Então a gente precisa pensar também não só no que a gente está consumindo, mas em dividir aquilo que a gente tem para que não haja tanta desigualdade. Então está acontecendo uma aniquilação biológica e defaunação. Isso é pura falta de ética do ser humano em relação aos demais seres. E Vitor Hugo disse uma vez: é triste pensar que a natureza fala e que a humanidade não a ouve. Então esse ele falou também lá em 1800 e pouco. E até hoje nós não estamos ouvindo. Então as mensagens do Evangelho, elas são revolucionárias quando a gente pensa nessa conquista moral do que é necessário e do que é supérfluo. No Livro dos Espíritos é questionado como o homem pode saber o limite do necessário. E aí, o que os Espíritos dizem? Aquele que é sábio o conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e à sua própria custa. E a natureza traçou limites, mas infelizmente o homem é insaciável diante dos vícios que lhe alteram a constituição e criam novas necessidades. Então aqui, essa é uma passagem, né, do livro de Emmanuel, em que ele diz o seguinte, usa a seguinte passagem, né, de Marcos, em que ele fala uma frase de Jesus: pois que aproveitaria o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma?
E aí Emmanuel diz, né, faz essa interpretação para a gente. O apego ao supérfluo será sempre introdução à loucura. Tudo aquilo que o homem ajunta abusivamente no campo exterior é motivo para aflição ou inutilidade. Todo excesso é parede mental, isolando aqueles que criam, em cárcere de orgulho, egoísmo, vaidade e mentira. Tudo que está fora de ti representa caminho que transitas, mas os bens espirituais que ajuntares em ti mesmo, como sejam virtudes e educação, constituem valores inalienáveis a brilharem contigo aqui ou alhures em sublimação para a vida eterna. Então, aquilo que nós fizermos, né, de bem espiritual continuará conosco. Então, quantas atitudes boas nós podemos ter? Né? Vamos pensar em que atitudes boas vocês já tiveram com relação à natureza, ao meio ambiente, à conservação. E o que vocês poderiam fazer mais para frente, quando tiverem oportunidade, ou se não tiverem, criarem essas oportunidades. Então, quando a gente ensina uma criança a molhar uma planta, a gente já está ali despertando nela esse amor pela natureza. Então, eu falo que, assim como um colega de trabalho que eu tenho, eu sou bióloga desde que eu nasci, porque desde criança as coisas que eu mais gostava era pegar uma cestinha e catar flor no terreno baldio. Eu achava a coisa mais linda as flores no terreno baldio. Dirá as flores, né, que são, né, usadas aí no paisagismo. Então eu tinha isso e minha mãe falava para mim, sempre falou, a gente deve acreditar em Deus, não pela Bíblia, pelo que fala, isso daí foram os homens que escreveram. A gente deve acreditar em Deus pela natureza, observando a perfeição que é a natureza. Observa uma flor. Então, sempre tive isso, né? De chegar no quintal de casa, na época da goiaba, e na olha, tem uma goiaba, a goiaba está madura. E a gente fazia aquela festa. Então, a gente pegar as crianças, ensinar elas a molhar uma plantinha, a cultivar uma planta, quando tiver a oportunidade de plantar alguma coisa. Mostrar para ela que aquele fruto que come em casa vem de determinado vegetal, que o alimento que a gente tem em casa passou por determinados processos. Para que ela entenda, né? Quando a gente reclamava às vezes da chuva, choveu, não vou poder sair, não vou poder fazer tal coisa, não vai falar, nunca reclamo da chuva, é um bem de Deus, é da natureza. Então, que a gente possa cultivar isso, que tiver, né? As crianças que estiverem próximas de nós, porque a gente vai estar criando uma geração diferente. Giovanni Bosch de Souza, em tempos de transição, diz que é admirável a previdência e a sabedoria divina manifestadas na natureza, para o atendimento de todas as necessidades do homem, primitivo ou civilizado, em qualquer época. Então, tudo aquilo que a gente passa é porque a gente, né, se aquilo que não for dentro da lei de destruição programada por Deus, é aquilo que a gente está causando, né, através das nossas más atitudes. A terra produzirá o suficiente quando os homens souberem administrar, segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo, os bens que ela dá. Isso está no Evangelho. Então aqui, eu fiz uma simulação da minha pegada ecológica, que é o quê? Como que eu estou, né, utilizando os recursos do planeta? Quantos planetas precisariam, né? Será que o planeta dá conta de mim? Gente, eu fiquei chocada. Eu que sou bióloga, ecóloga, ambientalista, eu vou precisar de 3,16 planetas para dar conta do que eu gasto, do que eu uso. É assim, você digita lá no Google também, pegada ecológica, vai aparecer um monte de opção de aplicativo, de site para você fazer, né? E aí eu percebi que o meu grande problema está no consumo de carne e no uso de combustível, né? Eu moro em Alegre, trabalho em Rio, todo dia eu vou e volto de carro, infelizmente sozinha, às vezes tem os alunos ou as pessoas que querem carona, mas os horários são diferentes e ninguém combina, vai todo mundo de carro, cada um no seu carro.
Né? Isso é um absurdo. Carne, apesar de controlar e tudo, mas pelo menos uma vez por dia eu como carne. Se eu não comer no almoço, eu vou comer um peito de peru, alguma coisa assim, então estou consumindo carne. Então esse é o meu maior problema que eu já detectei. E aí, né, eu fiquei chocada, porque é moderada, eu achei que não ia ser. Eu moro numa cidade pequena, né, eu moro na capital, fico pra lá. E aí, lá no livro sobre a Agenda 2030, Desenvolvimento Sustentável do Vila Braga, ele traz pra gente os 5 principais ações que as pessoas podem adotar para colaborar com aquela Agenda 2030 que eu mostrei no começo. Diminuir o consumo de carne, aí ó, bateu o meu problema. Diminuir o consumo de carne. Diminuir o uso de combustíveis fósseis. Então eu estou pecando justamente no que ele sugere. Quando eu vi isso aí, eu falei, foi para mim esse negócio. Fazer a compostagem dos nossos resíduos orgânicos, devolvendo à terra o que dela tiramos. Isso eu faço em casa, é muito tranquilo da gente fazer. Tem composteira, eu tenho uma pequenininha assim, ó, baldinho empilhado, qualquer área de serviço cabe, a gente pode fazer, ou entrar em contato com alguém que faz e doar para a pessoa, isso é bem possível. Estudar sobre esses temas, alfabetização ecoespírita, aprender sobre as questões ecológicas relacionadas com a doutrina espírita, isso é que é essa alfabetização. E por fim, ser agente de mudança dentro da sociedade e ajudar os mais pobres, que estão preocupados se vão ter o que comer. Então, como que eles vão pensar em conservação da natureza se eles não sabem se eles vão ter comida no dia seguinte, né? Então, a gente precisa auxiliar a esses irmãos. Nós que estamos numa posição privilegiada. E por fim, eu trago a seguinte mensagem de Mateus, capítulo 5, versículo 16. Resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Que nós possamos brilhar, né, através das nossas boas ações. Jesus nos abençoe, agradeço vocês por me ouvirem, né? Mais esse momento aqui, agradeço o convite da casa, de estar aqui hoje fazendo, né, esse estudo, tá? Uma boa noite para todos. Boa noite. Nós agradecemos a nossa irmã Carla, Pedra lá do Centro Espírita Amor e Caridade, né, de Alegre, pela palavra, né, esclarecedora sobre essa temática, né, ambiental. Você possa levar o nosso abraço aos nossos irmãos de Seara Espírita lá no Amor e Caridade e também extensivo ao Mãe Palmeira. Né? Então, nesse momento, nós vamos nos voltarmos para dentro de nós mesmos, dirigir a nossa rogativa ao Mestre Jesus, Ele que governa o nosso planeta, agradecê-lo por essa oportunidade de aprendizado, de como nós possamos, através da sustentabilidade, colocar um valor espiritual. Que possamos ter aprendido com a fala da nossa irmã Carla, que possamos sermos partícipes dessa sustentabilidade no nosso dia a dia, no nosso lar, aqui na Casa Espírita, colaborando assim com a espiritualidade maior na resolução dos problemas ambientais do nosso planeta. E neste momento,
pedimos aos benfeitores amigos que possam fluidificar a água, que a quem dela fizer uso possa ter as suas dores amenizadas, cicatrizadas, de acordo com o merecimento e com a vontade da espiritualidade maior, que possa fluidificar as águas do nosso planeta. E assim, agradecidos por esta oportunidade, por esse momento de reflexão do que estamos fazendo com o nosso planeta, que possamos levar as lições dessa noite e praticá-las no nosso dia a dia. E assim, em teu nome, Mestre Jesus, em nome da nossa Mãe Maria Santíssima, em nome do mentor espiritual da casa, Raimundo Cristão, dos demais mentores amigos, pedimos a vossa permissão para darmos por encerrada a primeira parte da nossa reunião de divulgação doutrinária desta casa. Assim seja.